No capítulo 9 de Gênesis, nós vamos ver a aliança de Deus com Noé, e Noé pronuncia bênção e maldição. Vamos ver por quê, né? Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo que foi falado, né, para Adão e Eva, aqui Deus está falando para eles. E a partir do momento que eles saíram da arca, Deus também mudou a dieta deles. Eles passaram também a ser carnívoros. Antes eles comiam só verduras, né? E agora eles podem comer também aqui no versículo 3 fala sobre isso. E não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Isso o Senhor proibiu, porque a alma é o sangue. E aqui o Senhor deixa claro, Deus também deixa claro, que a cada indivíduo requerereis contas da vida do seu próximo. Então, que o ser humano não pode tirar a vida de outro ser humano, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança, à imagem de Deus. E quando nós tiramos a vida de outro ser humano, nós demonstramos desprezo para com a vida do outro, mas desprezo para com a vida de Deus. Porque todos nós temos valor, todos nós. Agora, nós seres humanos, muitas vezes nós avaliamos os outros segundo a sua capacidade, segundo as suas conquistas, segundo o que eles têm, mas essa não é a maneira que Deus nos avalia e nos enxerga, né? Por isso que nós temos que pedir todo dia que nós tenhamos os olhos de Deus para olhar todo ser humano segundo Ele olha, né? E também nesse capítulo fala sobre a aliança de Deus que fez com o homem, que nunca com a humanidade, que nunca mais feriria a terra, nem todo ser humano, né, por meio de águas. E essa aliança, ele diz que estabeleceria mediante colocando o arco nas nuvens. Esse arco nas nuvens é o arco de Deus, que também fala em Apocalipse. E nós chamamos vulgarmente de arco-íris, mas esse não é o nome correto, porque íris faz parte da mitologia grega, ela é a filha de Talmos e de Electra, a mensageira dos deuses, e a função dela, a mensagem dela é unir a terra com os céus. Quem une a terra com os céus é Jesus Cristo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho e hoje nós podemos ter acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, né? E depois vai aqui falando sobre a caminhada de Noé e seus filhos e sobre o que acontece, como Noé pronuncia a bênção e a maldição. Fazendo uma ressalva, nós temos aqui os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O primogênito é Sem, que vem os semitas, que dos semitas vem o povo de Israel. Cã é o filho do meio, não é o filho mais novo. Jafé que é o filho mais jovem, tá bom? E de Cã, ele é o pai de Canaã, que vem os cananeus. Esses 3 filhos de Noé que vão agora povoar toda a terra. E aí depois já fala que Noé plantou uma vinha e fez um vinho. E ele tomou exageradamente e embriagou-se. A embriaguez tira a sobriedade, tira o limite da moral, deixa a pessoa solta, né? E ele ficou que dentro da sua tenda ele se despiu. E Cã, pai de Canaã, você vê que sempre quando vai falar Cã, fala Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu. E o que ele fez? Em vez de ele cobrir a nudez do pai, ele foi lá e contou aos seus 2 irmãos. Então aqui tem um princípio muito sério, que nós temos que cobrir as falhas uns dos outros. Nós temos que, não existe a fofoca, né? A fofoca é o que? Expor o que aconteceu na vida do outro. E engraçado que, em geral, se a gente observar as nossas conversas uns com os outros, geralmente nós estamos falando da vida alheia. Essas coisas não edificam, pelo contrário, essas coisas não trazem a mão de Deus abençoadora sobre nós. Que nós possamos rever o nosso falar, né?
E quando nós percebemos que alguém está numa situação como a de Noé, nós devemos cobrir a sua nudez no sentido de ajudá-la, no sentido de orar por ela, no sentido de estar próxima para ajudá-la e não expor a sua nudez, né? E aí eles contaram para Sem e Jafé, e o que Sem e Jafé fizeram? Eles tomaram uma capa e andando de costas para não verem a nudez do pai. Para não verem a nudez do pai, eles cobriram o pai. Então, eles não queriam saber da fofoca, eles não queriam saber do que aconteceu. Eles foram lá para cobrir. Muitas vezes, quando a gente ouve algo, a gente fica com os nossos ouvidos mais aguçados ainda, querendo saber mais detalhes. E quantas vezes também a gente fala assim: olha, eu vou te contar uma coisa, mas é para você orar por isso. No meu conceito, nós não precisamos saber o que aconteceu para orar. Nós precisamos saber só que nós temos que orar e interceder pelaquela pessoa. Eu costumo dizer que o pedido de oração com essa frase, olha, eu vou te contar para você orar, é a fofoca cristã, né? Isso também tem o quê? O pedacinho da carne aqui, o pedacinho de querer saber da vida alheia, né? E aí diz que quando Noé acordou de sua embriaguez sobre que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Cã não era o filho mais jovem dele. Então ele está falando de Cã e seu filho mais jovem de Cã, que era Canaã, havia feito. Então esbravejou Noé. E aí o que ele fez? Amaldiçoou Canaã, dizendo que Canaã seria escravo de escravos, será para seus irmãos. Quer dizer, seria escravo de Sem e Jafé, das terras que fossem de Sem e Jafé, Canaã seria escravo. E aí ele deu bênção a Sem, e bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. E aí ele ampliou a terra de Jafé, que habite em tendas de Sem, e aí ele foi dando a bênção aqui, né? E aqui vai dizer quantos anos viveu Noé. Noé viveu 950 anos. Toda a duração da vida de Noé foi 950 anos. Então ele teve mais 300 e poucos anos depois que ele saiu da arca, né? Então nós vemos aqui grandes princípios. Princípio que todo ser humano é feito à imagem de Deus e que vai se prestar conta, porque quando eu desprezo um ser humano, eu estou desprezando a imagem de Deus. Todos nós temos valor, não pela nossa capacidade, pelos nossos bens, pelos estudos, nós temos valor porque nós somos a imagem de Deus. E também o arco é o arco da aliança de Deus para conosco, é o arco de Deus, né? E também o outro princípio aqui é o princípio de cobrir a nudez um dos outros e não expor.